Fala galera, hoje iremos falar sobre a doença de Dupuytren. É uma doença que afeta o tecido conjuntivo da mão, provocando uma proliferação anormal de fibroblastos na face palmar. Com o tempo, essa proliferação forma nódulos e cordões fibrosos, que acabam forçando os dedos a ficarem permanentemente fletidos. As articulações mais afetadas são as metacarpofalangianas e as interfalangianas, reduzindo a mobilidade da mão e podendo causar dor e desconforto estético, afetando cerca de 7% da população em países como Estados Unidos e Islândia. A doença de Dupuytren é mais comum em homens, especialmente com o avanço da idade e caucasianos. A doença evolui em 3 fases: proliferativa, onde os nódulos se formam; contrátil, com a intensificação da proliferação dos cordões; e a última, a residual, onde ocorre a curvatura dos dedos. Os tratamentos variam de radioterapia e injeções de esteroides nas fases iniciais, até cirurgia e injeção de colagenase nas fases avançadas. Estudos publicados mostram que a doença de Dupuytren é mais comum em homens caucasianos do norte da Europa. Embora a causa da doença permaneça desconhecida, há uma associação genética com a relação à ancestralidade europeia. A literatura aponta para uma maior prevalência da Dupuytren em indivíduos do sexo masculino. O estudo realizado na Europa mostrou que a idade média no diagnóstico foi de 62 anos. Em relação às comorbidades, sabe-se que diabetes mellitus é um fator de risco, especialmente em pacientes dependentes de insulina. Um estudo recente mostrou um aumento na mortalidade por câncer, doenças cardiovasculares, hepáticas e diabetes em pacientes. Vários estudos correlacionam a doença de Dupuytren com o uso de anticonvulsivantes, como, por exemplo, o fenobarbital. A doença geralmente apresenta alguns critérios que são preditores de maior gravidade e riscos de recorrência, conhecido como pontuação de diátese. São eles: envolvimento bilateral de múltiplos dedos, história familiar de Dupuytren, almofadas nos dedos, conhecidas como os nódulos de Garrot, associação com outras doenças fibróticas, início dos sintomas antes de 50 anos de idade e pacientes do sexo masculino. O diagnóstico da contratura de Dupuytren é essencialmente clínico e raramente requer recurso a exames complementares de diagnóstico. É feito através da inspeção e palpação das mãos, além do teste de função, que nada mais é que uma tentativa de extensão dos dedos afetados para que o médico verifique o grau de limitação do movimento. Quando necessária, a ultrassonografia pode demonstrar espessamento da fáscia palmar, bem como a presença de um nódulo, confirmando assim o diagnóstico. A escolha do tratamento varia de acordo com a gravidade do quadro, podendo ser um tratamento não invasivo, como injeção de corticosteroide ou colagenase, os quais buscam melhorar a consistência e a dureza nodular. Já em casos mais graves, quando a presença de contraturas maiores de 30 graus das articulações metacarpofalângicas ou qualquer grau de contratura das articulações interfalângicas proximais ou distais, e na presença de nódulos dolorosos, opta-se pela intervenção cirúrgica. Dentre os procedimentos cirúrgicos, os mais indicados são a fasciotomia percutânea e a fasciectomia parcial. Falaremos primeiro da fasciectomia percutânea. Esse procedimento é minimamente invasivo, onde o cirurgião utiliza uma agulha fina para romper a corda responsável pela contratura, sem removê-la completamente. O procedimento é feito com anestesia local, sem necessidade de internação ou sedação profunda. É indicada para pacientes com cordas finas e menos definidas, idosos ou pacientes que não podem passar por uma cirurgia mais invasiva. A recuperação desse procedimento é mais rápida, e em uma semana o paciente já pode retomar a fazer atividades leves com a mão. No entanto, há um maior risco de recorrência da doença em comparação à fasciectomia parcial. Fasciectomia parcial é uma cirurgia em que parte da face afetada é removida. É indicada para pacientes com contraturas mais avançadas e cordas espessas, onde a fasciotomia percutânea não seria eficaz. A cirurgia é feita em centro cirúrgico, sob anestesia geral, sedação ou local, em casos menos graves. O cirurgião faz pequenas incisões na pele para acessar as cordas que limitam o movimento dos dedos e as remove cuidadosamente, tomando cuidado com nervos e outros tecidos mais delicados. É indicada para pacientes com cordas espessas e contraturas graves, recorrências de casos que já foram tratados com técnica. O tempo de recuperação pode variar de 2 a 12 semanas, dependendo da gravidade da resposta do paciente ao procedimento. As complicações ocorrem quando há eventos de acometimento bilateral. Isso significa dizer que as duas mãos estão acometidas.
Além disso, uma complicação que pode ocorrer durante a cirurgia é a lesão do nervo digital, porém a taxa média de lesão desse nervo é de aproximadamente 3%, o que é considerado uma taxa bem pequena. Ademais, uma das complicações mais comuns no pós-operatório é o déficit de extensão completa, seguida por rigidez articular, que gera um comprometimento funcional grande para o paciente. Essas são as nossas referências bibliográficas. E muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo.